Bom dia, você amigo. Bom dia, família no Rede. Bom dia você que está nos ouvindo pelo YouTube. Você que está nos ouvindo pelos grupos de WhatsApp, ou até mesmo pelo Facebook. Bom dia para você que vai compartilhar este vídeo. Olha, como eu falo, toda quarta estamos aqui num bate-papo. Bate-papo? Nada disso. Uma sabatina que já virou uma super quarta-feira. Uma super quarta de sabatina com nada mais, nada menos do que ele, com ele. Eu aqui do Rio de Janeiro e ele lá no Paraná. Ele nada mais, nada menos que é professor de português, professor de inglês, professor de grego, professor de hebraico, que é o meu professor. Agora eu não falo mais hebraico, eu falo híbrido. Eu não falo fala comigo, eu falo da BNT. É isso aí, estou aprendendo muito com ele, João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves. Um detalhe que eu esqueci, ele é professor de História Bíblicas. Bom dia, João Alves Correia, tudo bem com você? Bom dia, Geraldo, bom dia a todos que nos ouvem. Prazer mais uma vez estar aqui, né? Quarta-feira é daquele jeito. Quarta-feira é mais do que um bate-papo, como você falou. É uma sabatina, uma verdadeira sabatina bíblica de temas da Torá, temas do Tanakh, né? Da tradição. E é realmente muito prazeroso estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido e também aprender com as perguntas do meu amigo Geraldo Witt. Rapaz, eu sei que estudar híbrido, estou falando hebraico, hein? Hebraico, mas brincadeira à parte, eu estou me sentindo muito bem, aprendendo algumas palavras. Para você que ainda não entrou na aula de hebraico, aproveita. Para mim, é um dos maiores professores na atualidade. Claro que eu não conheço os outros, mas pelo que eu já estou aprendendo, eu estou me sentindo muito bem. E já conversando hein? Já estou conversando, dialogando aí com o judeu que fala hebraico aí. Tô para ali com ele ali, né? Então, mas a quarta-feira também ela é muito especial, porque são assuntos pertinentes que a gente tem dúvida, né? E tem muita gente com dúvidas. E essa quarta-feira não pode faltar. Só se for um caso muito específico, a gente possa não marcar para outro dia. Mas essa quarta-feira é especial, João Alves Correia. Muito bom estar aqui com você. Bom, igualmente, Geraldo. Muito bom. Sempre. Meu amigo e professor João Alves Correia. A partir desta quarta-feira, nós estaremos dando início ao estudo do profeta Yeshayahu, que é conhecido por todos, Isaías. É isso? Né? Exatamente, profeta Yeshayahu Hanavi. E é muito polêmico porque o livro de Isaías é um livro muito usado para substanciar, ou para dar substância, ou para dar argumentação a alguns dos temas mais importantes das religiões. Né? Beleza. E, em particular, em alguns capítulos bastante polêmicos, sei que você vai visar a melhor compreensão das passagens que são, de via de regra, muito mal interpretadas, não é isso? Exatamente. E qual é a de hoje? Qual é a de hoje, Geraldo? E qual é a de hoje? Qual é a passagem? Qual é a passagem de hoje? Então, a passagem. Antes de eu falar da passagem, eu só quero dar uma introdução aqui. Nós sabemos que o livro de Isaías é um livro que mais se usa texto isolado para dar vida a Jesus, ao Messias cristão, certo? Porém, quando lemos os contextos, mesmo em português, o Messias cristão passa longe. Mas, mesmo assim, os teólogos, os intérpretes, dizem que os textos apontam para Jesus em código. Aí vem, como eu falei, hoje estaremos estudando o tema de Isaías 7, em específico o verso 14, o famoso texto da Virgem,
que conceberia e daria à luz a um filho. E há um paralelo no livro de Mateus 1, você deve estar aberto com ele aí, 1, 22, 23, que tenta passar uma ideia que essa profecia se cumpriu em Jesus. Então, para você que está do outro lado, acompanhe conosco esse vibrante estudo que dará resposta a estas e muitas perguntas. A primeira pergunta, então, João Alves, está preparado aí? Vamos lá, estamos aqui. Será mesmo que o texto quer dizer isso? Que normalmente encontramos nas versões em português e nas demais línguas modernas? É contigo. Vamos nessa. Muito bem. E por onde podemos começar a nossa análise? Qual é a sugestão? Qual é a tua sugestão? A minha sugestão é saber se Isaías 7,14 ela faz referência a Mateus, ou melhor, Mateus está falando desse texto que se cumpriu lá na Virgem, né? Que daria, conceberia uma luz. Esse texto se refere a quê, de fato? A quem? Qual o contexto desse texto? Muito bem. Bom, vamos começar então pelo texto de Mateus, porque o texto de Mateus, segundo a interpretação das religiões, é um cumprimento de Isaías 7,14. Né? Perfeito. Muito bem. Capítulo 1 de Mateus, verso 22 e 23. Antes, no contexto, nós temos o registro do nascimento de Jesus, ou da concepção de Jesus. E o capítulo diz assim: tudo isto aconteceu, ou seja, a ideia da virgem engravidar, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Perfeito. Muito bem. Eu sugiro que nós, então, vejamos, antes de mais nada, o texto no original grego. Vamos ver, então, aqui, usar o texto recebido. Está postando esse texto aí? Está na tela, pessoal. Ok. Então, verso 22 diz assim: tudo de olon gegonen ina plerote torrethen ipo tu Kyrio dia tu profeto leontos. Tudo isso aconteceu, então isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor pela mão do profeta, que diz: Ido repartenos en gastri exi, eis que a virgem está grávida, engravidou. Que texeterion e dará luz a um filho, que calessusin to onomavtu, e chamarão pelo seu nome Emanuel, o estin meteremenomenon metremon hotheos. Isso significa, então, que traduzido é: conosco está Deus. Mas eu quero focar na palavra que eu vou selecionar aqui, parthenos, ou parthenos, que no grego significa exatamente virgem. Bom. Exatamente virgem. Parthenos. Agora, a questão é a seguinte: essa tradução de Mateus 1:23, virgem, ela está em, digamos, direta ligação com o texto da Septuaginta grega, ou da tradição grega. Perfeito. Lá deveria estar, na verdade, uma outra palavra, mas para que se, digamos, desse de alguma forma de substanciar a doutrina cristã da concepção virginal, houve a necessidade da alteração da palavra. Por quê? Porque quando nós examinamos o texto de Isaías 7,14, no original hebraico, nós não temos o equivalente hebraico da palavra parthenos. Nós temos a palavra, não a palavra betulá, que no hebraico significa virgem, mas sim... É diferente também da palavra em grego, né? É diferente da palavra em grego. Portanto, é fundamental que a gente analise também, né, o profeta Isaías no original hebraico.
Então, vamos lá. Vamos ver aqui, então, porque isso é de fundamental importância. Já está na tela do pessoal aqui. Isaías 7,14 diz assim: Lachem iten Adonai hu lachem ot hine ha'alma hara veyoledet ben vekarat shmo Immanuel. A palavra em destaque na tela, alma, ha'alma, não corresponde a Párthenos no grego. Para que, porque Párthenos significa virgem, mas o texto em hebraico diz alma, e alma não é uma virgem, tecnicamente falando. Alma representa uma moça, uma jovem, sem a conotação sexual. Ou seja, não existe conotação sexual aqui. Não existe a noção de que alma é virgem ou não. Alma pode ser uma virgem, mas pode ser também que não. Por quê? Porque alma não fala da condição sexual. Alma fala da idade. Entendi. É uma jovem. É uma jovem. Quando vai falar de virgem no hebraico, então está se tratando de sexual, parte sexual. Betulá. Isso. Betulá. Se tivéssemos aqui Betulá, a tradução para o grego, Pártheno, seria perfeita. Seria perfeita. Mas nós não temos Betulá. Temos Alma. Alma representa apenas a condição de faixa etária, idade. Como nós dizemos hoje, no dia de hoje, uma moça, uma jovem. Perfeito. Mas quando falamos jovem, uma moça, nós não estamos nos referindo à condição sexual. Antigamente talvez sim, mas hoje não. No contexto de hoje, quando falamos jovem, moça, nós estamos falando da idade. Ela pode ser virgem ou não. Mas... Exatamente. Entendi. Profundo isso aí, hein? Exatamente. Então, eu mesmo trazendo para cá, é exatamente isso que acontece. E a palavra é usada, às vezes se encontra no texto do Tanar, para se referir a uma jovem, sem conotação sexual. Perfeito. Repetindo, poderia ser ou não virgem. Mas, quando os tradutores passaram alma para o grego Párthenos, eles, na verdade, usaram uma palavra escolhida a dedo. Propositadamente. Propositadamente. Por quê? Se eles quisessem traduzir alma corretamente, eles colocariam no grego neanis. Neanis, que é uma jovem. E não Párthenos. Então, foi uma escolha deliberada. Perfeito. Eu ouvi, se não foi você que me falou, acho que foi você mesmo que me falou, ainda tem a interpretação de armar para donzela, que tem alguma diferença também nesse sentido? Significado? Sim, porque donzela, dependendo do período histórico em que você esteja tratando a língua portuguesa, donzela significaria uma virgem. Perfeito. Mas também significa uma jovem, uma pessoa, digamos, uma moça com uma idade, digamos, uma jovem, né? Uma idade não muito avançada. Ou seja, uma moça já, por assim dizer, preparada para o casamento. Certo? Bom. Pode ser solteira ou pode ser que não. Pode ser casada também. Por quê? Porque o fato aqui, o que está se tratando, não é a condição sexual, e sim a faixa etária. Isso é importante entender. Então, qualquer bom dicionário hebraico que você tenha, quando você vai verificar alma, você vai encontrar lá jovem ou moça. Não vai encontrar virgem de jeito nenhum. Perfeito. Certo? Porque até mesmo por questões de ordem linguística, por exemplo, a palavra betulim representa a condição de virgindade. Perfeito. Betulim e betulá. Então, as raízes são completamente diferentes. É aquela frase que você me falou uma vez, né? Tradução é o que mesmo que você falou? A tradução é uma traição. Uma traição. Porque, por mais bem intencionado que o tradutor seja,
se ele não explicar a palavra, ele pode causar uma interpretação um tanto quanto deficiente. Mas nesse caso aí, a tradução ela foi mal intencionada. Não, foi mal intencionada, porque os tradutores para o grego poderiam ter escolhido uma outra palavra. Mas é que a situação da doutrina exigia que fosse uma virgem. Ai, meu Deus, foi muito sério, hein? Então, o que acontece? Por quê? Existe um decalque, no caso dogmático, na doutrina cristã, que exige o nascimento virginal da pessoa de Jesus. Uhum. Por quê? Porque essa era a forma encontrada para que a nova religião pudesse ser aceita entre os pagãos. Perfeito. Por quê? No paganismo que estava ao redor da terra de Israel, todas as nações tinham as suas religiões, e essas religiões, elas preconizavam, ou elas davam ênfase também, às suas divindades como tendo nascido de virgens. Perfeito. Então, qual foi a forma de aproximar isso do mundo pagão? Facilitando para eles. Uhum. Porque se dissesse que o nascimento do pretenso Messias não foi um nascimento miraculoso, o que de especial haveria nele? Então, por esse raciocínio, eles tentaram equiparar, por assim dizer, o nascimento virginal de Jesus com o nascimento virginal que ocorria nas tradições folclóricas religiosas dos povos ao redor. Perfeito. Isso para quê? Para facilitar e tornar popular a coisa. Perfeito. Tornar popular. Né? Agora, quando a gente vê, eles usam um texto isolado de Isaías 7,14. Mas quando a gente, na realidade, começa o primeiro capítulo de Isaías, há um contexto, né? Há um contexto. E quando nós lemos os versos anteriores, do verso 1 ao verso 13, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos um rei chamado Acás, rei de Judá, do reino de Judá, dos judeus, que estava pressionado por dois reinos, que era o reino da Síria e o reino de Israel ao norte. É importante lembrar, situar esse capítulo na história geral. Então eu peço aos ouvintes um pouco de paciência, porque a gente precisa entrar nisso. Isso é importante. Isso é importante. Então o que acontece? Lá por volta do século VII, antes da Era Comum, no momento em que o profeta Isaías vivia, reinava sobre Judá o rei Acás. Perfeito. E já naquele tempo, Israel estava dividido em dois reinos. O reino do norte, que era o reino de Israel, capital em Samaria, e o reino do sul, que era Judá, capital em Jerusalém. Perfeito. Ou seja, os irmãos haviam se dividido desde os dias de Jeroboão, filho de Salomão. E Judá tinha no trono de Jerusalém o rei Acás. E Acás se sentiu pressionado porque Israel, ao norte, era seu inimigo. E Israel aliou-se à Síria. Aliou-se à Síria de Rezim, do rei Rezim, para atacar Judá, para invadir Judá e destruir Jerusalém. Perfeito. Então ele estava pressionado, com medo. Mas o profeta Isaías chega e diz para ele se acalmar, para ele não se assustar com aquilo. E é importante que a gente vá lá no comecinho do capítulo. Não. No verso 11. No verso 11, o profeta Isaías diz o seguinte para Acás: pede para ti um sinal. Pede para ti um sinal do eterno teu Deus. Né? Então, Perfeito. o que Isaías fala para ele? Peça um sinal. Ou seja, um sinal de que as coisas não acontecerão contra o reino de Judá. Porque Perfeito. Acás tinha dúvida, tinha medo de ser invadido e o reino ser dominado. Isaías fala, pede um sinal. E Acás fala, eu não vou pedir um sinal, não vou tentar o eterno. Certo. Aparentemente, essa resposta de Acás era uma resposta justa, uma resposta digna.
Mas não, Entendi. Acaz, na verdade, não queria ceder. Por quê? Porque ele era um homem mau, ele era um rei mau. Mas ele não quis Acaz? ceder. Acaz é um homem mau? Um homem mau. Ele matou os próprios filhos. Matou os próprios filhos. Ele ofereceu os seus filhos aos ídolos. Mas ele era um homem mau e temia o Eterno? Não, ele não temia o Eterno. Essa resposta dele, eu não vou pedir, não vou tentar o Senhor, na verdade, não é que ele não quisesse tentar a Deus, é que ele não queria ceder a Deus. Ele se achava né? Ele se achava poderoso. Tipo assim, eu vou conseguir me sair dessa. Sim. Olha como é que a interpretação muda. Eu vou me sair dessa numa boa, tranquilo, sozinho, por conta própria. Não preciso da ajuda do Eterno, é isso, né? Exatamente. Caraca, a interpretação muda totalmente. Se você cair aprofundar na história, é outra coisa. Acaz era um rei mau. É preciso que se entenda isso. Ele matou os seus próprios filhos na fornalha, oferecendo a Moloque. Que isso? Né? E ele tinha uma esposa. Abiá, que era o nome da esposa dele. E os filhos dele, ele matou, ofertando aos deuses. Coisa que a Torá condena abertamente. Você sabe disso. Perfeito. E Acaz fala assim, não, eu não vou pedir um sinal para Deus. Eu não vou tentar a Deus. Mentira. Era orgulho. Caramba! Era orgulho. Mas eu quero que você atente, Geraldo, e todos que estão ouvindo, a palavra sinal, que Isaías fala, pede para ti um sinal. Perfeito. Sinal não é profecia. Sinal é uma prova? Seria uma prova? Sinal é... o que é sinal? Vamos tentar definir sinal. Sinal é uma marca, um símbolo, uma alusão, uma dica, uma pista. É como se fosse quando o profeta, o rei Ezequias ia morrer e ele pediu um sinal. Ele virou para a parede, chorou, pediu um sinal e a sombra voltou. Seria isso? Isso. Agora, isso é profecia? Não. Não. Uma dica. É um sinal que ele teria que confiar em Deus. É um remés. Isso, é um remés. Um remés é uma pista para ele. Tipo assim, é algo que desperta nele algo que ele vê, que ele percebe, que de alguma forma vai trazer uma resposta para ele. Perfeito, uma confiança, né? Exato, esse é um sinal. Mas não confundir sinal com profecia. Porque profecia, quando eu pego esse capítulo 7 aqui e digo que esse capítulo 7 se cumpre 700 anos depois do nascimento de uma pessoa, eu estou falando que é uma profecia. Perfeito, não é uma profecia. Não é uma profecia, porque o profeta fala, pede para ti um sinal, não pede para ti uma profecia. Muito bom. E sinal tem a ver com aquela geração. Por quê? Que lógica teria de oferecer um sinal para uma geração que viria 700 anos depois? Me pede um sinal para o futuro? Faz o menor sentido. O sinal tem que ser, inclusive a palavra é dirigida ao próprio rei Acaz. Pede para ti um sinal. Para ti. Leha. Você sabe o que é para ti? Para você? Pede para ti um sinal. Ou seja, se o sinal era para Acaz, como é que o sinal ia se cumprir 700 anos depois? Rapaz. Caraca, passando longe, viajando na maionese direto. Isso não é profecia. Profecia indica o futuro. Outro sinal indica aquela geração para que foi dado. Perfeito. Né? Então, muito bom. Esse fundamento é importantíssimo para que a gente possa alçar voos mais altos a partir daqui. Né? Sem essa preparação, nós não conseguiremos. Lendo apenas o verso 14, tudo dá a entender que realmente alguém cumpriu lá na frente. Mas não querem ler o contexto, né? Aí, se não ler o contexto, não vai aprender nunca. Né? E quem sabe ler o contexto, ele se desmonta e desmonta ele próprio e as pessoas que vão estar ouvindo ele ler, né? Então é bom que não leia para eles o contexto, né? Exatamente. E é muito importante que se entenda a história anterior. Ou
Ou seja, lembrando, Acaz estava pressionado por dois reinos poderosos, o reino da Síria, cujo chefe era Rezim, e o rei de Israel, cujo chefe era Peca. E eles se aliaram contra Acaz de Judá e estavam planejando vir contra Judá para tomar a cidade de Jerusalém e destronar ele. Agora uma pergunta, dentro do capítulo 7, a gente não vê o nome da mulher do rei Acaz, né? Não. E quase não vê o nome do rei, né? De Judá em si, né? Na verdade... Tem texto, qual texto paralelo a esse texto? Ou são fontes judaicas? Não, são fontes judaicas e também fontes do próprio Tanakh. Quem quiser, nós não vamos entrar agora nesse âmbito, mas quem quiser, pesquise no livro de Reis e livro de Crônicas. Show. Que vai encontrar os personagens dessa história, tanto o Acaz, o rei Acaz, que nas Crônicas nós temos aí o registro do histórico dos reis, né? E também no livro do Reis, o livro de Reis. Então, o Tanakh, ele é um link, né? Você lê aqui, mas tem que linkar com outro capítulo, com outro livro, não é isso? Exato. É sempre bom usar uma concordância bíblica também para poder, né, fazer os links. Né? Perfeito. Dessa história. Inclusive, na história de Acaz, no livro de Crônicas, você vai encontrar ele matando os seus filhos. Eita. Então, enfim, é tudo isso. O que acontece aqui é que a personalidade de Acaz era arrogante e orgulhosa. E ele, quando ele fala isso, eu não vou pedir um sinal, eu não vou tentar o eterno, ele quis, na verdade, fazer uma média com o profeta. Entendi. Mas o profeta não é tolo. O profeta entendeu que, na verdade, era de arrogância, porque ele não queria ceder. Porque ele cometeu muitos erros na vida dele. E agora, do nada, aparece o profeta Isaías no salão real, dizendo, pede um sinal para você. Certo. E ele fala não, porque ele não quer ceder. Muito bem. Mas o profeta continua. Ok. O profeta continua, dizendo, ouve, ó casa de Davi. Olha só. Ele está falando para Acaz. Isso. Nesse momento, ouve o caso de Davi, está falando para quem? Imagine a cena. Ele está no Palácio Real, diante do trono real, falando com Acaz, e toda a corte de Acaz está ali. Todos os conselheiros estão tudo ali. Tudo ali. Imagine a cena. E tem uma personagem também no meio dessa história que está ali, junto com o rei, que é justamente a esposa de Acaz. Ela está ali? Sim. O próprio texto hebraico mostra isso. Mas eu vou apontar para você exatamente onde o texto hebraico diz que ela estava presente. Muito bom. Tá? Então, olha só. Imagina a cena, então. Consegue imaginar a cena? Estou já imaginando a cena. Tô vendo o filme. Ele aponta, porque o profeta ele vai corajosamente e acusa a casa de Davi dos crimes da casa de Davi. Né? Então, ele diz, ó casa de Davi, é uma pequena coisa para vocês, é coisa pequena para vocês cansarem os homens, mas também chegam a cansar o próprio Deus, o meu Deus? Perfeito. Então, aí sim o verso 14. Lachem iten Adonai hu lachem ot. Então o Eterno, portanto o Eterno, Deus, vos dará um sinal. Olha só, referência ao sinal novamente. Mesmo que Acaz não tenha pedido o sinal, o profeta vai dar, de acordo com a vontade de Deus. Perfeito. Sinal. E qual é o sinal? Eis que a jovem está grávida. Há o artigo aí, né? Isso. Mas eu quero chamar a tua atenção. Qual era o sinal, então, que Isaías estava propondo? A gravidez, a mulher dele? A gravidez da jovem, da Alma, que era justamente a esposa de Acaz. Muito forte esse. Quando ele fala Ha-Alma, a jovem, era a jovem que todo mundo conhecia. Não era uma jovem qualquer. Uma jovem, é a jovem. Entendi. Ela estava no cenário, né? Estava no cenário. Mas tem mais um detalhe que mostra que ela estava no cenário ainda, já na sequência. Opa.
E quando ele fala Inihal Mahará, eis que a virgem está grávida, veja, não é estará grávida ou engravidará, é passado. O hebraico aqui, hará, mostra a ideia do passado, engravidou. Como é que repete de novo aí? Né? No capítulo, no verso Verso 14. 14. A palavra hará significa engravidou. Passado. É que eu estou lendo aqui na minha versão, está assim, né? Ele vos dará um sinal, eis que a moça grávida. Eis que a moça grávida, ou engravidou. Por quê? Perfeito. Agora a pergunta é, quem engravidou? Quem engravidou? Quem está grávida? De acordo com o contexto aqui. Então, engravidou está escrito engravidou no texto original, engravidou, já é passado. Já é passado. Engravidou. Ou seja, é uma forma adjetiva que indica um passado, algo já realizado. Agora, quem engravidou pode ainda estar virgem? Não, de maneira alguma. Por isso que o profeta não usa betulá, usa alma. Perfeito. Não faria lógica o profeta falar rabetulá hará. Não faz sentido. É que também há uma confusão que quando fala dará à luz, a moça grávida dará à luz. Quem pensa assim, dará à luz, parece, quem está lendo no português ou não tem conhecimento, é como se ela fosse, esse dar à luz, eles interpretam como se ela fosse engravidar lá no passado, 700 anos depois, né? Mas ela já engravidou, ela só dará à luz. Já engravidou. E detalhe, o dará está no futuro. E esse, mas esse dará à luz, só deixa eu chamar a tua atenção com relação a isso. Esse dará à luz não existe aqui no hebraico. Ah, é? Não existe. Entendi. O hebraico está como está gerando um filho. Essa é a palavra mais próxima, é a correta? Está gerando um filho. Ora, quem está gerando um filho é presente ou é futuro? Presente. Presente contínuo, nesse momento. Caramba. Veioledet ben, essa forma, Veioledet ben, representa o presente agora, acontecendo agora, no momento que o profeta Isaías está falando. Por quê? Usa de lógica, vamos usar de lógica. Se a mulher engravidou, se a moça engravidou, é lógico que ela já está gerando um filho. Com certeza. Veioledet ben. O texto aí é esse que você falou em hebraico? Tá, inclusive, tá destacado aqui na tela, inclusive, depois você vai ver. Caramba. Veioledet ben representa, então, agora, está gerando um filho, ou seja, nesse momento em que o profeta está falando com a casa, lá no palácio. Perfeito. E não 700 anos depois. Ou seja, ela já estava grávida. Sim. Antes do profeta falar, né? Sim. É que o profeta revelou que ela estava grávida. Ela nem sabia ainda. Nem ela, nem o próprio rei, né? Ninguém sabia. Porque assim, se hoje em dia já é um pouco difícil a gente entender, saber disso, a moça tem que fazer, a mulher tem que fazer um teste de gravidez para saber muitas vezes. Ela pode até, digamos, sentir uma diferença com relação ao seu corpo, mas ela não tem aquela certeza. Então ela vai fazer o teste. Né? Rapaz, muito forte, hein? Imagina aquela época que não tinha nada nesse recurso. Não tinha recurso nenhum. De certo, nos primeiros momentos da gravidez, ela não sabia, então ele revela, olha, a moça aí tá grávida e ela está gerando um filho. Não é nada de considerar. Nada de considerar, não existe futuro aqui. Aqui é presente contínuo mesmo. Caramba. Aliás, quem estuda hebraico sabe que essa construção yoledet no feminino, com dois segol na sequência e um letra tav, que é feminino, representa o tempo agora. Perfeito. E não de futuro. E agora? E a sequência diz, Vekarat chamou Immanuel. Agora aqui está a revelação que ela estava presente. Por quê? Aonde? Na sequência do texto. Vekarat chamou Immanuel. Porque aqui significa exatamente isso. E ela chamará o nome dele de Immanuel. Perfeito. Ela. O texto fala ela aí. Na verdade, precisamente, Vekarat significa e tu chamarás. É como se o profeta estivesse apontando para ela. Tá, não foi para o rei, né? Foi para ela, né? Não foi porque o verbo está no feminino aqui.
O verbo está no feminino. E tu Ah, chamarás. tá. Ou seja, é como se o profeta se dirigisse para casa até esse momento, e agora ele se vira para ela e aponta para ela e diz: tu chamarás o nome dele de Emanuel. Rapaz, tem que esmiuçar isso aí, hein? Para fazer esse filme aí, hein, que eu tô vendo, hein? Mas detalhe, o verbo aqui, repito, caráter está no feminino. Tá? Ou seja, Ficava muito poço. Ela mesma chamaria o nome dele de Emanuel. Mas o que é chamar o nome no contexto semita, no contexto hebraico? Não é que ela ia dar um nome para o menino de Emanuel. Não é isso. Porque a gente tem uma noção um pouco vaga da ideia de nomes, né? E o que significa nome no contexto semita. Isso significa que ela ia ver qualidades no menino, que ia deixar claro que Deus estava com eles. Deus estava com o reino de Judá. Porque a palavra Emanuel não é um nome. Não é um nome, é um título. Significa Deus conosco. Deus conosco. E o que aconteceria isso? Ela ia chegar à conclusão de que aquele menino era especial pelo fato de que seria o sinal prometido para o reino de Judá e para a casa de Davi que nada de ruim ia acontecer com o reino de Judá. Ou seja, o reino de Judá não ia ser invadido. Forte, hein? Não ia ser invadido pelo reino de Israel, pelo reino da Síria. Então, o próprio menino seria o sinal. Mas veja, o menino seria o sinal e não a forma como ele nasceria. Entendido. Porque a forma como ele nasceria é normal, como qualquer ser humano nasce. É interessante que quando eu leio aqui no verso 5, no 15, você vai falar melhor aí, que ele vai, sabe, pelo menos na minha tradução, só para eu falar o que você vai trazer o original. Ele vai saber evitar o mal, né? Escolher o bem, alimentar de nata e mel, ainda antes que atinja a idade. Aí, quando a gente vai lá para Mateus, lá no capítulo 1, se fosse esse menino Jesus, ele foge para o Egito. Entendeu? Sim. Uma contradição. Ué, como é que é essa outra contradição também? Né? Que lá no capítulo de Mateus 1, ele vai fugir para o Egito, ele não passa por esse período de escolher o mal, alimentar de nata, de mel, antes que atinja uma certa idade. Sim. O fato é que o verso 16, eu acho mais conclusivo ainda, Geraldo. Eu peço que você leia para a gente. Vou ler aqui na minha tradução, mas a sua é melhor aí, né? Tudo bem. Aí qualquer coisa eu dou uma corrigida por aqui. A gente começa o 16 aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou no 14. Cadê o 15? Ah, tá. Pois ainda antes que atinja a idade de saber afastar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes estará completamente abandonada. Pronto. É isso aí? Verso 16 é conclusivo. Quem são os personagens desse verso? A criança, o menino. Ok? Isso. E os 2 reis que governavam as terras, os países, que Acás tinha medo. Perfeito. Porque aqui, na verdade, o que acontece aqui, nessa passagem, Geraldo, é que o profeta Isaías se volta novamente para Acás. E diz, olha só, Acás, presta bem atenção. Porque antes que esse menino que a tua esposa está gerando aí, antes que ele saiba, digamos, rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos 2 reis que você tem medo, ela vai ser devastada. Quais eram os reis que Acás tinha medo? Peca, de Israel, Pekah, e Retzin, da Síria. Agora, a questão é, o reino da Síria e o reino de Israel foram devastados no ano 722 antes da Era Comum. A pergunta é, isso tem a ver com a pessoa de Jesus?
Não tem nada a ver. Não tinha esses dois reis na época de Jesus. E era 700 anos antes. Né? Então, o que acontece? A profecia, como foi relatada aqui, a palavra do profeta, como foi relatada aqui, essa parte aqui aponta para uma profecia, porque ainda indicaria um futuro de alguns anos adiante. Sim, porque os dois reis estavam vivos, né? Estavam vivos. Mas ainda antes do menino atingir a idade da razão, porque essa ideia de escolher bem e rejeitar o mal chama-se idade da razão. Ou seja, antes que ele completasse os 12 anos de idade, 13 anos de idade, que é a idade da razão entre os judeus, esses dois reis seriam simplesmente derrotados. Ou seja, durou mais ou menos aí, suponhamos que ele, assim que o menino completou os 12 anos, fez o Brit Milá, não é isso? Brit Milá não, perdão, a Bar Mitzvah, né? Esses dois reis, ainda que esses dois reis morressem 12 anos após o nascimento do menino, não tinha como esses dois reis viver 700 anos, né? Exato. Ainda que, só uma ressalva, que essa cerimônia de Bar Mitzvah não existia nessa época. Ah, tá, bom. Mas a ideia da idade é que gerou essa noção, né? Gerou essa noção. Então, os reis de Israel e da Síria, Pekah e Rezim, eles seriam destruídos, eles seriam aniquilados, o seu reino seria subvertido antes mesmo do menino ter, digamos, discernimento. Né? Entendido, entre o bem e o mal, né? Ou se tornar de maior diante do Criador, né? Ou seja, ser responsável. Não tem ali uma condição de se cumprir 700 anos depois. Caramba! Por quê? Afinal de contas, o menino não viveu tudo isso. Os reis não existiam mais, como você colocou, na época do nascimento de Jesus, esses reis não existiam mais há 700 anos. Perfeito. Nem mesmo o reino de Israel existia na época de Jesus. Entendi. Nem mesmo a Síria era independente. Todo o mundo na época de Jesus, o mundo mediterrâneo, estava sob domínio romano. E na época de Jesus já tinha sido expulso as tribos, não é isso? 700 anos antes. Outra situação. Então, o que acontece? Nós não estamos falando aqui do personagem de Jesus. Estamos falando de um outro personagem que seria filho de Acás. E pelo que eu estou vendo, nós ficamos entre Isaías 7, no contexto geral, pegando a ponta do livro de Mateus, e a hora passou, eu nem vi. Então, pois é. E o fato é que nós temos aí muitos pontos a colocar, mas antes da gente fechar esse bloco, essa primeira aula sobre Isaías 7, eu quero colocar aqui a opinião judaica, porque é de extrema importância nós analisarmos os sábios. Eu tenho um comentário aqui na tela do Metzudat David, Sim. que ele diz exatamente o que estamos falando aqui. Olha só, eu estou marcando o texto para que as pessoas possam acompanhar, principalmente com as pessoas que conhecem o hebraico, onde o Metzudat David diz que Ha'alma, no caso a moça em questão, é a esposa de Acás. Textualmente ele fala isso. Qual o nome dela? Abia. Abia. Isso, Abia. E o Metzudat David, o comentarista Metzudat David, o comentário Metzudat David, que é a fortaleza de Davi, é o nome do comentário bíblico, ele analisa o texto, o termo, e diz Ri Eshet Ahaz, ou seja, ela é a esposa de Acás. Forte. E no termo Hará, que engravidou, ele comenta, porque ainda não era conhecido que ela estava grávida. Ainda não era sabido que ela estava grávida. Tem todo um estudo em cima dessas profecias, né? Ou seja, ainda não era conhecido que ela estava grávida. Perfeito. Ela mesma, no dia que o profeta falou, ela mesma deve ter se assustado, né? Eu grávida, né? Exato. E continua. E quando fala sobre o chamar, que ela chamaria o nome de Emanuel, o Metzudat David comenta, Halma atzma tikra shemo Emanuel.
Ou seja, a própria moça chamaria o nome dele de Emanuel. Perfeito. Rapaz, que aula, hein? Perfeito. Então, ficamos por aqui. Lógico, temos muito mais a comentar, mas... Agora, na próxima aula, eu quero saber quem é esse menino. Exatamente. Eu vou querer quem é esse tal de Emanuel. O que ele fez? Eu sei que a gente entrou em Isaías 7, mas eu não sei se a gente vai... Não, eu não sei se a gente vai entrar nesse texto do Emanuel agora. Eu não sei se parece que pede, né? O texto remete a gente a falar do Emanuel. Mas, na hora a gente decide. Olha, que aula! Essa, Isaías 7, eu posso falar na minha linguagem, esbagaçou tudo. Esbagaçou tudo. Mas eu quero te agradecer mais uma vez por essa explicação detalhada que me surpreendeu muito, né? Eu sei que eu mesmo, estudando hebraico, não vai ser um ano que eu vou aprender a interpretar, traduzir, eu vou ter que estudar, me dedicar muito, mas essas aulas que você está passando aí é fundamental para quem quer conhecer a verdade. João Alves Correia, conhecido como S, meu muito obrigado. Olha só, eu gostaria que você fizesse uma propaganda de um livro aí que tem um estudo aí que todos deveriam saber. Acho que eu tenho aqui. Eu tenho ele em PDF, né, que eu adquiri com você, e tem ele físico, que é a outra face. Fala desse livro aí um pouco, conta ele na tela aí pra gente, aí, para quem quiser adquirir, como adquirir. Tá aí na tela já, a outra face. É um livro que tem mais 70 profecias analisadas, ponto por ponto, inclusive essa de Isaías, né? Tudo isso que nós falamos aqui e muito mais também se encontra nesse livro. Recomendável para todos aqueles que querem saber, digamos, a verdade que o sistema religioso não quer que você conheça. E os detalhes, então, para quem quiser adquirir, vai estar abaixo do vídeo um novo número do WhatsApp, inclusive. Muito bom. Quarta-feira, ganhei a semana. Eu sei que eu tenho aula na segunda-feira de hebraico, mas essa quarta-feira é muito especial. Eu ganhei já a semana toda. Muito obrigado, João. Esperamos estar juntos na segunda-feira para a aula de Ivrit. Estamos aí. Ivrit, hebraico, conhecendo. E quarta-feira tem mais Isaías 7,14. Um abraço a todos e fico aguardando esse vídeo espetacular para eu degustar melhor. Que a gente pergunta, vai perguntando, você vai respondendo, mas os detalhes essa gravação que você vai enviar daqui a pouco para o grupo aí, postar aí no YouTube. Um abração aí. Sorai, Tovim. Muito obrigado, Geraldo, mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua generosidade também. Sempre quero enfatizar isso. Isso só está sendo viável devido a essa sua generosidade, essa sua contribuição compartilhando, digamos, conhecimento com as pessoas que buscam, né? Muito bom isso. Parabéns para você. Muito obrigado. Eu só sei dizer que eu não sabia nada, não sei mais nada, mas estou começando do zero. E isso é muito importante. Estou aprendendo do zero, mas para mim está sendo prazeroso. Um abraço aí. Até a próxima. Um abraço. Tudo bom.